Walter Luiz, psicanalista, e hoje nós vamos continuar nossa série de estudos sobre os trunfos do tarô, né, como é chamado, os arquétipos do tarô, e hoje nós vamos falar sobre a carta O Louco, né? Então nós vamos estudar quando nós nos deparamos com esse arquétipo na nossa vida atual, quando é que ele se apresenta para nós, o que acontece em nossa mente. Então, através da psicanálise, nós vamos fazer então um estudo, uma abordagem de cada um deles. E hoje, especificamente, nós vamos falar então sobre o arquétipo do louco. Eu peço para você, não se esqueça primeiro, né, de se inscrever no canal e de deixar o seu like e de compartilhar, né, para que você também possa receber outros vídeos, né? Então, vamos lá. A melhor maneira de nós alcançarmos um significado individual, então, das cartas é se nós abordarmos ela diretamente, como nós faríamos como aqueles quadros de pintura numa galeria de arte, né? Então, como as pinturas, né, numa galeria de arte, então esses trunfos do tarô, esses arquétipos, eles são chamados de detentores de projeção. Né? O que quer dizer simplesmente que eles são ganchos para apresar a nossa imaginação. Né? Falando psicologicamente, projeção ele é um processo inconsciente autônomo, né? Pelo qual nós vemos nas pessoas, nós vemos nos objetos, nós vemos nos acontecimentos as tendências e características, né? E deficiências, muitas vezes, que na verdade são nossas. Ou seja, muitas vezes nós povoamos o mundo exterior com feiticeiras, com princesas, com diabo, com heróis. Então, nós povoamos isto com um drama que está sepultado na profundeza, então, do nosso inconsciente. Então, a projeção do nosso mundo interior no exterior não é uma coisa que nós fazemos de propósito. Então, é simplesmente a maneira como funciona a psique. Né? Em realidade, a projeção ela acontece de forma tão contínua e inconsciente que nós costumamos muitas vezes não dar atento ao que está acontecendo, né? Mas essas projeções que nós fazemos no mundo externo, na verdade, são instrumentos úteis para a conquista do autoconhecimento. Através dessas projeções que nós fazemos no mundo, nós podemos então nos conhecermos melhor, né? Nossa interpretação que nós fazemos daquilo que nos acontece pode nos levar, então, a este autoconhecimento. Então, esses trunfos, esses arquétipos, né, do tarô, eles são ideais para este propósito, porque eles representam simbolicamente as forças espirituais que operam, né, de modo autônomo nas profundezas da psique humana e que Jung, então, denominou de arquétipos. Então, em nossos vídeos, né, sobre os trunfos do tarô, então nós vamos ver desde o número 1 até o número 21 esses arquétipos, então, né, no percorrer desses vídeos. Então, aqui nós temos o louco, né? Esse louco, cuja designação na carta é o número 0, porque ele não tem uma posição fixa, né? Ou seja, ele sempre está acima de todas as cartas, é como se ele estivesse olhando de cima para as outras embaixo. Então, hoje em dia, não dizemos assim o louco, mas você pode encontrar essas pessoas, esses arquétipos na sua volta, como aquele andarilho, né, ou, muitas vezes, ou aquele vagabundo, né, como dizem hoje, atualmente, né. Então, nós vemos ele com a sua trouxa, seu cajado, né, que está muito em evidência em nossa cultura atual, mas nós vemos esse louco não como um caminhante, mas aquele que pede carona para cada um de nós. Então, nós podemos ver esse equivalente no nosso mundo atual como aquele que está em pé à beira da estrada, né, de barba, com a sua mochila, estendendo com um sorriso, né, o seu polegar na direção como que pedindo uma carona, como nós vemos nas estradas hoje em dia. Né? Então, esse personagem que se apresenta no mundo externo para nós,
ele representa para nós que nos deparamos com ele um aspecto inconsciente de nós mesmos. Não podemos, por quê? Porque não podemos deixar de reagir emocionalmente a ele de um modo ou de outro. Quando você se depara com esse andarilho, quando você se depara com esse arquétipo na sua frente, você tem uma reação emocional. Ou seja, você projeta uma reação emocional sua sobre esta pessoa, sobre esta figura, né? Então, alguém se deparando com essa pessoa, nós temos várias reações, né? Alguns, por exemplo, se sentirão imediatamente levados a parar e dar carona, né? Para que esse moço que pede carona, lembrando às vezes que eles também, na sua juventude, também viveram esse período de perambulações, despreocupados, né? Antes de levar essa vida sossegada e estável que leva hoje. E outros, por exemplo, deparando com esta figura, este andarilho, né, vamos dizer assim, esse arquétipo do louco, né, talvez nunca bancaram, né, essas perambulações da sua mocidade, mas talvez estenderão instintivamente a mão ao caminhante, né? Por quê? Porque às vezes aquele caminhante representa algo que ele não viveu na vida dele e que de certa forma a pessoa se sente inconscientemente atraído por aquela pessoa, aquele aspecto dele, né, esse aspecto desse arquétipo lhe atrai. Porque ele não teve coragem de viver como ele vive, então ele se sente um pouco atraído. Há pessoas que terão essas reações, né? Nós vamos ver diante de todos os arquétipos que há aspecto desses arquétipos que nós realmente nos identificamos com eles, e é muito interessante. Né? Já para outra pessoa pode acontecer que outra pessoa tenha outra reação negativa contra este jovem, contra este andarilho, né? Uma reação que o levará muitas vezes a ter raiva, né? Nesse caso, não vai querer dar carona, vai pisar no acelerador, vai fugir daquele rapaz, né, inocente, vai ficar murmurando alguns palavrões, né, contra as roupas sujas daquela pessoa, contra a forma como aquela pessoa se encontra naquele momento, e talvez vai ter o desejo, podia pegar esse rapaz, cortar o cabelo dele, dar um banho nele, né, e colocar ele para trabalhar, né, a semana toda, porque este é o lugar dele, não ficar andando então na rua do jeito que ele está andando. Então, se você ou outra pessoa passar por uma experiência dessa, então talvez no dia seguinte, quando você se depara com esse arquétipo, quando você vê a sua reação emocional que você teve com aquela pessoa, quando você estiver mais calmo, então no seu interior, né, sempre se apresentam algumas perguntas na nossa mente. Né? Talvez você possa pensar, né, por que não pode aquele moço, né, com quem eu topei na estrada andar por aí se ele quiser? Que mal que ele está fazendo? Mas você pode notar que o mal para o observador, se você observou, esse mal já foi feito na pessoa. Ou seja, esse mal já foi feito no seu ser. Somente pelo fato de você ter visto aquele sujeito, já abriu na sua mente, né, uma lata de minhocas com várias perguntas, né, querendo respostas. Às vezes as pessoas se deparando, né, com esse andarilho, deparando com esse arquétipo do louco, a pessoa poderá parar e pensar, nossa, como seria levar uma vida como esta pessoa leva? Né? Ou talvez, como seria tirar tudo para o alto e sair por aí caminhando, né? E viver a vida desta forma aí, sem se preocupar com nada. Então, essas reações ao louco, naturalmente, tantas e tão variadas quanto forem as personalidades, experiências da vida, né, dos que se defrontarem com ele, terão reações adversas, né? Depende de cada personalidade, depende da experiência que você teve na sua vida. Então, mas o ponto aqui está em ser tocado por um arquétipo, ele sempre vai evocar uma emoção emocional de alguma espécie na pessoa. Você vai se deparar sempre com uma reação emocional quando você se depara com um arquétipo. Quando você se depara com esse arquétipo do andarilho, se você já se deparou, você teve uma reação emocional olhando para aquele arquétipo, olhando para aquele andarilho. Né? Em resultado disso, acontece que da próxima vez que você se deparar com essa figura arquetípica na sua realidade, então talvez a sua resposta não será tão irracional, né, como eu descrevi agora, de outras pessoas tendo outro tipo de reações.
Então, nesse exemplo que eu acabei de citar, então a desordem emocional que a vista do louco desencadeou, esse autoexame, né, que se seguiu, pode não ter causado, às vezes, nenhuma mudança no seu estilo de vida, você que se deparou com esse arquétipo. Mas depois de refletir seriamente em outras possibilidades, você pode chegar até a conclusão de que a vida do vagabundo não lhe convém. Né? Muitas vezes a gente pode pensar, né, nós podíamos jogar tudo pro alto e viver como esse vagabundo. Mas quando você para refletir, você vê que essa vida não convém a você, mas convém a outros, né, que talvez tenham mais coragem, quem sabe, né, de andar de uma forma como esse andarilho, mas para você não. Né, você se deparou com aquele arquétipo, mas você não queria realmente estar vivendo, né, como aquele rapaz. E você pode achar muitas vezes que, considerando todas essas coisas, você prefere viver a sua vida na sua estabilidade, na convivência do lar, você gosta de ter o seu automóvel, ter suas propriedades, que você gosta de trabalhar, suar, né, para conquistar aquilo que você tanto almeja. Mas conscientemente e tendo feito as pazes, então, com nesse impulso oculto de bancar o louco, né? Você pode encontrar maneiras de expressar, então, essa necessidade no seu contexto atual da sua vida. Então, seja como for, da próxima vez que você passar por um vagabundo, por esse arquétipo, né, do louco, do andarilho, né, feliz na estrada, então você vai sentir uma certa empatia já por esta pessoa. Porque tendo agora escolhido a sua própria vida, então você estará disposto a deixar que os outros, então, escolham a sua. E o mais importante é que terá experimentado, então, o poder de um arquétipo. Isso é uma coisa muito boa de nós estudarmos, né? Aquilo que Jung também estudou sobre esses arquétipos, porque esses arquétipos, eles se apresentam na forma exterior, né? No nosso mundo e, de certa forma, mexe no nosso interior, no nosso emocional, e muitas vezes nós queremos nos identificar com esse arquétipo, querendo tomar as mesmas atitudes que eles, querendo viver da mesma forma que esses arquétipos, mas muitas vezes nós paramos e refletimos e falamos, não, eu não quero levar a vida, né, como este, não quero ser tocado por esse arquétipo. Mas o importante de nós conhecermos nesta análise é que todos nós, sempre na nossa vida, vamos nos deparar com um arquétipo, né, na nossa vida e no nosso cotidiano, e com certeza isso vai mexer com o nosso emocional e nos levar a refletir de uma forma melhor. Né? No próximo vídeo, não percam, nós vamos ver então o arquétipo do mago. Um arquétipo muito importante, né, para cada um de nós. Ok? Até o próximo vídeo. Te aguardo lá.